Olá, pessoal. Nesse ensaio, nós vamos dar continuidade ao estudo do motor de indução, também chamado de motor assíncrono, também conhecido como MIT. Nós temos dois tipos desse motor, né? Nós temos o motor gaiola de esquilo e o motor rotor bobinado. Bom, vou só descrever um pouquinho do motor rotor bobinado, porque a gente não tem esse equipamento disponível no nosso simulador, mas nós temos ele disponível no laboratório. A característica importante desse tipo de motor com rotor bobinado é que as bobinas do enrolamento do rotor estão disponíveis para que você possa ligar um reostato trifásico ou um banco de resistências trifásico. Ou seja, você consegue inserir resistências no rotor da máquina. Qual o objetivo de inserir essas resistências no rotor? No gaiola não é possível, né? Porque por exemplo, de barras curto-circuitadas no rotor, ou alumínio injetado, não é possível inserir resistências adicionais. Mas se eu precisar inserir resistências, eu tenho que comprar ou adquirir um motor de indução rotor bobinado. Ao inserir essas resistências no enrolamento, no circuito do enrolamento do rotor, eu ganho duas características importantes. Uma delas é o poder controlar a velocidade do motor. Ao inserir resistências, eu consigo variar essa resistência e aí controlar a velocidade do motor, né? Se eu também quero controlar o torque da minha máquina, o torque de partida, eu também posso, através do controle dessas resistências, fazer o ajuste desse torque de partida da máquina. Então, eu posso elevar o torque da máquina caso eu tenha uma necessidade de partir uma carga pesada, né? Tirar essa carga pesada da inércia. Então, eu posso, com o ajuste dessa resistência do rotor, fazer essas duas configurações, controlar a velocidade da máquina em regime ou controlar o torque na partida. Muito bem, nessa prática de hoje nós vamos usar o motor de indução gaiola de esquilo, né, que é esse motor aqui, ó. A gente vai estar utilizando o motor disponibilizado no simulador, né? Ele tem 120 volts de tensão máxima de bobina, ó. Ele é um motor de 3 enrolamentos, trifásico, 4 polos, gaiola de esquilo, né? Corrente máxima de 1,5 A por fase. Ou seja, nesse tipo de motor eu não posso exceder a tensão de 120 volts por bobina. Muito bem, só que muitas vezes os motores eles não têm disponível a informação da tensão de bobina, você tem os dados de placa. Vamos olhar aqui, por exemplo, informação de dados de placa. Esse motor da WEG, por exemplo, ó, ele é corrente alternada, trifásico, motor de indução, rotor em gaiola, para 60 Hz, categoria N, que diz respeito aí à característica de torque, 3,7 kW de potência na ponta do eixo mecânica, ou 5 CV, né, de potência mecânica na ponta do eixo, 3.500 RPM para essa máquina, fator de serviço 1,15, eu posso sobrecarregar esse motor em até 15% da potência máxima, e P sobre N, né, que é a corrente de partida sobre a corrente nominal, é 9, ou seja, na partida eu tenho 9 vezes a corrente de regime do motor. E qual é a corrente de regime? É a informação que eu tenho aqui, dependendo da ligação. Se ele estiver ligado a uma rede de 220 volts, é 13 amperes. Então, a minha corrente de partida é 9 vezes 13, mais de 100 amperes. Se eu tiver numa rede de 380 volts, né, e o fechamento adequado para essa rede, eu vou ter 7,5 amperes em regime. A corrente de partida vai ser 9 vezes 7, né, vai dar aí 63, mais de 63, quase 70 amperes. Então, tem essa informação, me diz a corrente de partida, que é necessária para ajustar aí o circuito de partida do equipamento, né, a proteção. Aqui o IP55 diz respeito à segurança contra partículas sólidas e partículas líquidas, né, motores que estão sujeitos a essas intempéries, você tem que adquirir graus de proteção adequados. Regime de serviço, S1 é regime contínuo, né, constante, então é um motor que pode ficar ligado continuamente. Motores que têm regimes diferentes, liga, desliga, ou fica um tempo ligado, desliga e depois liga várias vezes, então você tem que ter um regime adequado. E aqui o fechamento do motor, observe, esse motor aqui,
Você tem as bobinas, ó, cada bobina, por exemplo, a primeira bobina está entre o 1 e o 4. Segunda bobina está entre o 2 e o 5, bornes, né? Esses aqui são os bornes. Borne 1, borne 2, borne 3, que são terminais. Borne 4, borne 5, borne 6. Então eu posso ligar esse motor em delta, quando a minha rede disponível é 220 volts. Se a minha rede disponível for 380 volts, eu posso ligar ele em estrela, considerando que eu vou partir ele direto. Se eu partir ele direto, aqui é suficiente eu curto-circuitar os finais de bobina. Então eu vou ligar o borne 6 ao 4 e ao 5. Lembrando que as bobinas aqui eu poderia dizer que está entre o borne 1 e o 4, entre o 2 e o 5, entre o 3 e o 6. Então o 4, o 5 e o 6 são fins de bobina, eu curto-circuito. Aí ligo a alimentação nos começos de bobina e aí a gente tem a ligação em estrela. A ligação em delta eu já tenho que ligar o fim de bobina de uma bobina com o começo da outra. Então aqui, por exemplo, ó, se a bobina está entre 1 e 4, entre 2 e 5 e entre 3 e 6, quando eu ligo 1 e 6, ó, eu estou ligando o começo da primeira com o fim da última, né, que é 3 e 6. Então 1 com 6 eu estou ligando o começo da primeira bobina com o fim da última. Aqui, ó, o começo da segunda bobina com o fim da primeira, né, considerando que a primeira é entre 1 e 4. E aqui eu estou ligando, ó, o começo da terceira bobina com o fim da segunda, considerando que a segunda está entre 2 e 5. Então aqui a gente liga começo de bobina com fim de outra bobina. Esses jumpers, ó, são alimentados por L1, L2 e L3 e tem o fechamento em delta. Ok, muito bem. O rendimento dessa máquina, 86,7%, significa que se eu pegar a potência líquida na ponta do eixo para a condição nominal de operação e dividir pela potência de entrada, eu tenho 87%, 87,5% de aproveitamento. Ou seja, no processo de conversão de elétrica para mecânica, da entrada do motor até a potência disponível na ponta do eixo, eu perdi aí pouco mais de 20%, né? Ou seja, eu estou aproveitando 87%, aliás, pouco menos de 20%, né? 13%, tá? Então eu estou com 87,5% de aproveitamento da potência que entra, né? Eu aproveito como potência disponível na ponta do eixo, uma perda aí pouco maior de 10%. O fator de potência 0,85 representa aí a questão do P sobre S, né? A quantidade de potência ativa da potência total ou aparente que esse motor está solicitando da rede, tá bom? Então, ok, então se eu quero, por exemplo, partir um motor em estrela triângulo, né, eu tenho que me atentar à tensão de bobina, né, a tensão de bobina. Se eu não tenho essa informação, porque eu não posso exceder a tensão máxima na bobina, em nenhuma ligação, porque eu vou estar fragilizando a isolação, possivelmente eu vou colocar o meu motor numa situação de falha. Então, você pode verificar o seguinte, quando você liga o motor em delta, né, a tensão de linha que você está ligando o motor em delta é a tensão de bobina, concorda? Porque se eu ligo em delta, observe aqui, ó, se eu ligo em delta, então eu estou ligando a minha bobina é 1 com 4. E eu estou ligando ó, L1 e L2 no pino 1 e 2. Então, eu posso dizer que a tensão de bobina é a própria tensão de linha. Então, por exemplo, esse motor aqui, ó, eu posso afirmar que a tensão máxima de bobina é 220 volts. Ok? Então, se eu precisar ligar ele em estrela, né, aí eu vou aplicar 380 volts, porque se eu dividir 380 por raiz de 3, vai me dar os 220 que eu vou ter de tensão em cada bobina na ligação em estrela, né? Porque a tensão de fase em estrela, né, é a tensão de linha dividida por raiz de 3. Muito bem. Então nós temos aqui agora a seguinte característica. Visto que vimos essas informações iniciais, vamos primeiro fazer uma ligação bem simples, né? Eu vou partir o motor aqui em estrela, tá? Esse motor, como a gente viu, vamos botar aqui, ó, a tensão máxima de bobina dele é 120 volts. Se eu ligar em estrela, né, eu posso ligar em 208, né? Posso ligar ele em 208. Por quê? Vamos olhar aqui, ó. Aqui a nossa calculadora, né? Pegar a calculadora aqui.
Eu pensei que eu já tinha aberto ela, tá? Ver se eu consigo achar assim. Eu não estou mais com a calculadora. Vamos fazer com essa do Windows mesmo, tá? Então, observe aqui, ó. Se eu calcular aqui o fator raiz de 3, né, é 1,73. Se eu, se eu tenho a ligação em estrela, então a minha tensão de fase vai ser 120 volts. Se eu multiplicar a raiz de 3 pela tensão de fase, 100 vezes 120, eu vou ter a tensão de linha, que é 208. Então, eu posso ligar esse motor em estrela na rede 208 de linha, porque eu vou ter exatamente 120 de fase. É o que a gente vai fazer agora. Vamos aqui. Então, eu vou ligar o motor em estrela, tá certo? Vamos fechar aqui. Opa, isso aqui não fecha, né? Aqui, ó, fecha aqui em estrela, os fins de bobina. Muito bem. Então, fechamos. Eu vou agora ligar esse motor em estrela. Ok? Vamos aqui. Eu vou só ligar e vamos ver o sentido de giro dele. Observe, está girando aqui no sentido horário, né? E eu estou aplicando 208 de linha e eu vou ter exatamente 120 de fase, que é o máximo que eu posso ter para essa fase do motor. Ó. Então, 308 de linha vai me dar 120 de fase. Ok? Então, eu estou ligando esse motor com segurança. Ele está tendo exatamente 120 de fase. Agora eu vou desligar. Vou parar o motor. E vou inverter duas das fases. Então, vou colocar aqui a fase 2. Ó, cruzei aqui e inverti duas das fases. Quando a gente inverte quaisquer duas das fases, aí o motor ele vai girar na outra direção, tá certo? Ele gira no sentido oposto, no sentido anti-horário dessa vez. Então nós temos aí a forma para poder inverter, deixa eu parar o motor, inverter o giro, a rotação do motor. Basta inverter quaisquer de duas fases que você tem aí a inversão do giro. Agora, muito bem, se eu for ligar esse motor em delta, observe que ele é um motor que é 120 volts tensão de bobina. Se eu for ligar em delta, eu não posso ligar aqui no 208 de linha, tá certo? Porque senão eu vou estar aplicando 208 na bobina e eu vou queimar essa bobina. Então, se eu vou ligar agora esse motor em delta, eu vou passar a alimentá-lo na tensão variável aqui, tá? E vamos acompanhar essa aplicação de tensão. Então eu vou limpar aqui, tirar aqui os botões, os cabos e vamos fazer a ligação em delta. Então ligação em estrela, curto-circuito os fins de bobina. Ligação em delta, nós vamos ligar fim de bobina com começo. Ó. Fim de bobina com começo da outra. Fim de bobina com o começo da última. E aí nós temos ligação em delta. Onde é que eu aplico as fases? Eu aplico em cada um desses jumpers. Pode ser no 1, pode ser no 6, pode ser no 2, que é um jumper, né? É indiferente. Então eu vou, por simplicidade, por facilidade, eu vou aplicar aqui no 1, 2 e 3, tá certo? Então tá aqui, ó. 1, aqui na 2, na 3, ó. Então liguei aí o trifásico no motor em delta, só que agora eu tenho que acompanhar a tensão da minha bobina, tá? Porque eu vou ter que ajustar aqui para que a tensão de bobina me resulte em 120, que é o máximo. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, deixa eu mudar só a cor desse. Deixa eu mudar só a cor desse cabo. Pronto, deixa eu mudar a cor dele aqui. Vamos colocar amarelo. Então esse voltímetro amarelo vai pegar a minha tensão de fase aqui no motor. A tensão aqui no
na bobina, né? Eu vou ter que acompanhar essa tensão, ela não pode exceder 120, tá certo? E esse meu segundo voltímetro, eu vou colocar aqui o cabo vermelho nele, ele vai me acompanhar a tensão de linha. Vamos lá, ó. Tensão de linha, né? É a tensão que eu vou ter entre duas das fases. Então, observe, eu peguei aqui a tensão na bobina, que é a tensão de fase, e eu vou acompanhar aqui a tensão de linha. Eu vou pegar aqui na própria fonte, tá? Aqui. Muito bem, então vou ligar aqui a minha máquina, vou partir ela aos poucos, até que a minha tensão de fase se torne 120 volts. Opa, deixa eu tirar aqui. 120 volts. Observe, como eu estou com fechamento em delta, né? A tensão de fase, que é a tensão na bobina, é a mesma tensão de linha, que é a tensão entre duas das fases. Por quê? Eu estou em delta, né? Então, observe que eu não poderia ter ligado aqui, ó. Se eu ligasse nessa fonte fixa, eu ia aplicar 208 de linha. Então, aqui na própria fase do motor ia ter 208, eu ia queimar essa fase. Cada uma delas, né? Porque eu estaria aplicando uma tensão muito maior do que a nominal do enrolamento. Então, aqui, ó, esse tipo de motor, né? Eu teria que ligar ele em 120 volts. Então, a ligação em delta me dá justamente qual a tensão em cada enrolamento, a tensão máxima nominal em cada enrolamento da máquina. Então, para eu ligar em delta, né, eu tenho que ligar nessa tensão, que geralmente é a tensão mais baixa, tá certo? A tensão mais baixa geralmente se liga em delta. Por quê? Por proteção dos seus enrolamentos. A tensão mais alta você liga em estrela, né? Por exemplo, um motor 220, 380, né? Se eu pegar, ó, eu ligo 380, né? Vamos pegar aqui a calculadora, ó. 380, né? Vamos aqui, ó. Se eu ligar em estrela 380, eu vou ter 380 de linha, né? Se eu dividir isso aí, ó, por raiz de 3, que é 1,7, né? A gente acabou de ver aproximadamente, vai me dar, ó, 220, né? Então eu vou estar os 220 em cada fase, ligando em tensão de linha de 380. Eu tenho que ligar em estrela, porque eu vou ter 220 na bobina, que é o meu nominal. Agora, se eu for ligar em delta, eu não posso ligar em 380. Eu tenho que ligar na menor tensão, em 220, porque em delta a minha própria tensão de linha é a tensão de fase. Então, o meu 220 tem que ser aí a tensão da rede para eu ligar esse mesmo motor em delta. Tá certo? Então, essa é a ligação delta. A estrela a gente já veio fazendo, já mostrou, e essa é a ligação delta de tensão de fase. É a tensão de linha, ok? Então, um motor, por exemplo, que eu queira partir em estrela-triângulo, como deve ser? Ele deve ser da seguinte forma, né? Eu tenho que ter disponível na rede a tensão para o fechamento em delta. Digamos que seja 380 o fechamento em delta. Se o fechamento em delta é 380, em estrela eu vou ter uma tensão de linha 1,7 vezes, aproximadamente, maior do que 380. 1,7 vezes maior do que 380. Seria a tensão para o fechamento em estrela, ou seja, 640 volts. Então, se eu tenho um motor 380, 640, né? Esse motor, eu posso ligar ele em delta em 380. Então, se eu partir ele em estrela em 380, eu ao invés de estar aplicando os 640, eu estou aplicando 380. Então, esse motor que eu citei agora em estrela, ele esperaria receber 640, 650 volts para partir em estrela. Mas está recebendo o que eu tenho na linha, que é 380. Então, ele está recebendo uma tensão menor. Aí ele vai ter uma corrente menor. Então, por isso que a gente parte um motor em estrela e depois chaveia para delta depois de um tempo, né?
em um tempo que é o tempo necessário para alcançar 90% da velocidade. Para que isso? Porque se eu tenho um motor, né, ele é 380 em delta, se eu parto ele em estrela, o motor estaria esperando a tensão mais alta. Como eu estou partindo em estrela com os 380, que é o que eu tenho disponível, ele está recebendo bem menos do que ele esperaria, que era os 640. Então ele está recebendo uma tensão mais baixa, vai ter uma corrente mais baixa e vai ter um torque também mais baixo. A tensão que ele está recebendo é raiz de 3 vezes mais baixa, a corrente vai ser 1/3 mais baixa e o torque vai ser 1/3 mais baixo. Então nós vamos ter aí um pico de corrente 1/3 menor, e aí a gente evita, né, estressar a rede elétrica com isso, né? As concessionárias, elas solicitam, né, dependendo do motor, dependendo da concessionária, né, mecanismos de partida mais suave para evitar esses picos de corrente que prejudicam aí tanto a rede elétrica quanto os consumidores mais próximos. Beleza, pessoal? Então é isso. Então, tensão em delta me dá a tensão máxima na bobina. Se eu tenho um motor capaz de partir em estrela triângulo, nessa forma, é porque é um motor de 6 pontas, em que eu posso fazer a inversão de estrela para triângulo, né? E a minha tensão na rede da minha instalação, que eu vou ligar esse motor, tem que ser a tensão de delta. Porque aí, quando eu ligar ele em estrela, eu vou estar alimentando ele com uma tensão inferior ao que ele esperava, vou ter uma corrente, essa tensão inferior é raiz de 3 vezes menos, a corrente vai ser 1/3 menor, que é o que eu quero, mas o torque também vai ficar reduzido de 1/3. E aí nós temos essa partida suave, estrela-triângulo. Na primeira vez que a gente faz esse tipo de partida, é bom a gente ver em quanto tempo a velocidade do motor alcança 90%, porque esse é o tempo em que a gente vai precisar ajustar o temporizador da contactora que vai fazer essa conversão de estrela para triângulo, tá certo? Bom, pessoal, então é isso. A gente fechou aqui a nossa análise de inversão de rotação do motor e de proteção do motor, né, para você descobrir qual a tensão máxima de bobina, e aí como você pode fazer a partir da estrela-triângulo. Um adendo, né, final é a questão de que se você precisa na sua aplicação de um motor de 2 velocidades, existe o motor Darlander, que você, através também de uma configuração de ligação, nós não temos esse motor aqui no simulador, mas uma configuração na ligação dele, você pode ter 2 velocidades para esse motor. Então, é um motor de dupla velocidade, em que você pode, para a sua aplicação, caso seja necessário, 2 velocidades no mesmo motor. Ok? Então, vamos ficar por aqui, pessoal. Até mais, até a próxima.